Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. Vítor Oliveira, por questões de saúde, não pode estar presente. Ora, quando estávamos a preparar o programa, o painel do Guimarães em Debate entendeu que olhar para o atual estado da candidatura de Guimarães à capital verde europeia justificava-se perfeitamente porque, por estes próximos dias, durante o verão, sairá a shortlist das cidades finalistas. Ora, e nada melhor para nos falar sobre o estado da candidatura de Guimarães do que a doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara de Guimarães, com este pluro específico da candidatura de Guimarães. Doutora Adelina Pinto, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade por estar connosco no Guimarães em Debate, a debater Guimarães. E permita-me que lhe coloque uma pergunta então coloquial, digamos. Doutora Adelina Pinto, é desta que Guimarães vai ser a capital verde europeia? Bem, muito boa tarde ou boa noite a todos, conforme nos estejam a ouvir. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui mais uma vez a debater Guimarães e, especialmente, esta área da minha competência. Como sabem, sou coordenadora desta candidatura. E essa provocação, eu vou-lhe responder, eu acho que é desta. Se me perguntassem o ano passado, eu também achava que era desta. E, portanto, tem o valor que tem. Mas dizer-vos que a candidatura do ano passado nós consideramos que era uma boa candidatura e continuo a considerar que nós fizemos uma excelente candidatura. Aliás, fomos finalistas e, portanto, por alguma coisa foi. Continuamos a crescer e, portanto, mesmo sendo só um ano depois, aquilo que nós sentimos na candidatura, eu hoje estive a revisitá-la, por força deste debate, acho que há um crescimento enorme, uma maturidade, que é óbvio, é normal, de estarmos a olhar para o formulário, de estarmos a olhar para aqueles indicadores, a quantidade de dados que nós temos, e portanto estamos muito confiantes, apesar de ser uma lista dura, digamos assim, tem lá em nomes substantivos, acho que temos uma boa candidatura e que vamos a jogo definitivamente como uma das finalistas. E vamos ver se conseguimos ter este título em Guimarães em 2026. Doutora Adelina, obrigado por mais uma vez nos fazer companhia, mais uma vez demonstrar que, de facto, não se esconde e dá a cara por as pastas mais importantes, neste momento, de facto, para a Câmara Municipal de Guimarães. Eu digo para o próprio Conselho, esta candidatura, de facto, representa algo em que temos muitas expectativas positivas. Eu entendo até na pergunta do António, mais no sentido que, de facto, ou é desta ou deixa de fazer sentido, digo eu, porque, de facto, depois começa a ser doloroso até para nós. Sem prejuízo de doloroso no sentido do resultado, porque seria ridículo eu não reconhecer o trabalho que tem sido feito. Agora, muito há necessariamente que fazer, como é sempre, porque, inclusivamente, eu entendo que isto não é uma candidatura para nos transformarmos num Éden, isto não é um regresso ao paraíso. Agora, temos é que, de facto, demonstrar perante a Europa e o mundo que Guimarães é um exemplo. E julgo que o que me preocupa a mim, honestamente, em primeiro lugar, algo que me deixou um pouco preocupado, para não dizer mais que isso, porque não percebi honestamente, e digo porque estou a pensar no meu partido, no PSD, numa Câmara vizinha pela qual eu tenho, porque eu não entro em bairrismos que não fazem sentido. Braga é uma cidade que nós temos que respeitar. Braga é uma cidade que é liderada pelo meu partido, pelo Dr. Ricardo Rio. O Dr. Ricardo Rio, que se bem me lembro, inclusive, tem ligação a Guimarães, a nível da Capital Europeia da Cultura, que chegou a fazer parte também do projeto. E eu gostaria que a doutora Adelina se me poderia esclarecer ou não, porque eu entendo que de Braga deveria haver uma atenção diplomática. Não direi que Braga tem direito a ser candidata como qualquer outra cidade. Braga tem direito a ir a jogo. Isto é uma candidatura aberta. Foi Braga como poderia ser outra qualquer de Portugal. Lisboa já foi candidata e venceu. Mas eu gostaria de saber, porque ficaria muito mais tranquilo se me dissesse ou se tem conhecimento se Braga, de facto, porque Guimarães, no próprio dia, o ano passado, quando não venceu, disse que ia apresentar uma nova candidatura. E eu queria saber se, de facto, Braga teve essa atenção em termos diplomáticos com o município de Guimarães. Não, Braga diplomaticamente nunca houve essa conversa. Confesso também a minha surpresa. Aliás, o ano passado nós fizemos um vídeo com imensas personalidades para apresentarmos ao júri de finalista. O Dr. Ricardo Rio foi excelente, fez automaticamente um vídeo de promoção da própria cidade de Guimarães e de apoio à cidade de Guimarães e foi excelente. Eu própria lhe telefonei, ele disse logo que sim e que o fazia, portanto temos uma ótima relação.
Já se murmurava há alguns tempos que Braga iria apresentar a candidatura. Confesso que eu não acreditava, porque achava que éramos duas cidades muito próximas, ou faria sentido nós fazermos alguma coisa, se calhar mais coletiva, e isso nunca foi pensado. E, portanto, depois Braga apareceu e, portanto, estamos os dois na mesma linha. Ficamos contentes porque penso que Braga deu aqui um passo também. Ele ia fazendo, de alguma forma, aquilo que eu vejo para o município de Braga, é que, efetivamente, nos últimos tempos tem estado com algumas preocupações ambientais. E eu penso que não está ao mesmo nível de Guimarães, que desde 2013 tem tido este trabalho, o Laboratório da Paisagem, portanto, tem um trabalho mais sustentado. Digo eu, mas vejo isto do ponto de vista de fora, não é? Portanto, não estou em Braga, não sei o que está a acontecer. De qualquer forma, vejo uma sensibilidade neste momento muito grande e que, obviamente, também, vendo agora aqui o copo meio cheio, nos tem de agradar, porque uma das questões daquilo que nos coloca nas questões ambientais, e como disse, e muito bem, tudo isto é um processo, não é um Éden, e também não temos barreiras, isto é, quando nós vamos analisar a qualidade do ar, há um momento entre Braga e Guimarães, não é? De repente, nós não podemos trabalhar tudo pela qualidade do ar e chegar às taipas e ele ser diferente. Portanto, isto tem de ser pensado numa perspectiva muito mais macro. Eu acho que estas questões ambientais, nomeadamente as mais importantes, que são aquelas que impactam diretamente com a saúde, como é a questão da qualidade do ar, a questão da mobilidade, porque depois tem a ver com isso, todas essas questões têm cada vez mais de ser pensadas para além das cidades. Porque aquilo que disse é, quando nós lutamos por esta capital verde e pelo trabalho todo que nós temos vindo a fazer e que discutiremos certamente, e do muito que nos falta fazer, não vale de nada num planeta se tivermos aqui um nicho de 240 km² a fazer. Portanto, temos obviamente de abrir. E portanto vamos ver isso numa perspectiva positiva, que Braga está obviamente focada nestas questões ambientais e que isso seja também um caminho para um melhor ambiente. Antes de passar à Mariana, eu gostaria de encaixar só porque isto tem que ver com uma... Não sei se recorda no debate que nós tivemos relativamente à candidatura do ano passado, que eu entendia que o grande erro que foi cometido nessa candidatura não era propriamente o município. Foi eu entender que quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Primeiro-Ministro Dr. António Costa, não colocaram todo o poderio diplomático de Portugal ao serviço da candidatura de Guimarães. E por isso é que eu temo, inclusivamente, a partir do momento que Braga entra, necessariamente, pelo menos nesta fase, eu não posso exigir que o governo tome partido porque há duas candidaturas portuguesas. Agora, eu temo, porque, como eu digo, porque as outras vão fazê-lo. Nós, inclusive, reconhecemos que o ano passado o facto do Comissário Europeu ser é uma suposição, mas é uma suposição legítima. Nós podemos colocar essa hipótese, não é? E, portanto, ao suceder a candidatura de Braga, pelo menos antes da shortlist, partindo do pressuposto que só passará uma das cidades já à shortlist, e eu espero que seja Guimarães, como é lógico, sem prejuízo de Braga ser uma cidade e ser liderada pelo partido, para mim, entre o meu partido e a minha cidade, eu escolho a minha cidade. Pois, Carlos, mas agora, permita-me que eu interrompo, porque tem sido recorrente aqui a defesa que tem feito de que o Governo não teria apoiado devidamente Guimarães. Ora, mas, entretanto, permita-me que lhe recorde que no Povo Livre do mês de junho, no Povo Livre do mês de junho, o jornal oficial do PSD, traz um artigo de 2 páginas sobre a candidatura de Braga e 2 linhas, que nós até destacamos nesta imagem, a dizer que Guimarães também concorre. Ora, estão as 2 cidades a ser tratadas em pé de igualdade? Esperemos que na próxima semana venha Guimarães, mas temo que não venha. António, eu honestamente também já tinha-me apercebido, porque li o jornal Povo Livre e fiquei um pouco... Eu entendo que não há ali má fé, eu entendo que foi ingenuidade, mas uma ingenuidade que acaba por traduzir-se numa questão muito grave. Porque o que ali se está a dizer é, como é um jornal do partido, Câmara de Braga é do PSD, logo nós vamos dar visibilidade à candidatura de Braga. Esqueceram-se de um pormenor gravíssimo. É que o partido que sustenta o governo é precisamente o PSD e que, sobretudo para mim, que sou de Guimarães, e inclusive vai ter uma consequência também na Comissão Política do PSD de Guimarães, que vai ter que tomar, eu entendo que deve tomar uma posição, sobretudo no sentido de o jornal, o Povo Livre, dar uma oportunidade ou arranjar uma forma, porque a partir do momento que o PSD é governo,
não pode, aqui na por cima é na antevéspera, é o jornal desta semana, quando daqui a 15 dias temos a decisão da shortlist. O que pode dar aqui um subentendido que o partido que está no governo e logo o governo estão a torcer por uma das candidaturas. E eu não posso deixar de dizer aqui de uma forma clara, porque vocês compreendem o meu registro. Eu já o disse, entre o PSD e o meu Conselho, eu não hesito. E, portanto, eu vou exigir que a Comissão Política, vou exigir no sentido, vou mandar um mail, não, quem sou eu para estar a exigir o que quer que seja, porque a Comissão Política não tem culpa nenhuma disto. A Comissão Política, o Dr. Ricardo Araújo, quanto a isto, é completamente, não tem culpa. Agora, a partir do momento que isto surge, e sem prejuízo de eu entender que foi de boa fé, que as pessoas não tiveram a noção do que fizeram, agora, nós não podemos ficar com este ónus de dizer que o PSD Nacional e a Comissão Política não dizendo nada, parece que concordámos com este gesto. Não. Nós temos que dizer claramente e alertar para que o PSD diga que as duas candidaturas devem ser apoiadas e, sobretudo, que é isso a grande expectativa, e até se as coisas da natureza das coisas, Guimarães deve passar à shortlist. Se não passar, eu entendo que aqui há algo de estranho e que a culpa não é da candidatura. Portanto, as coisas têm que ser claras. A partir do momento que Guimarães se passar à shortlist, eu espero bem, e porque eu vou fazer toda a pressão para que isso seja, senão vou denunciá-lo aqui, que o Governo nem hesite um segundo a partir dali a trabalhar com Guimarães, a ajudar Guimarães. Eu quero que a Comunicação Nacional, a SIC, a TVI, a RTP, leve-lhe ao telejornal esta candidatura, porque como é que é possível esta candidatura? Ninguém fala um trabalho destes que está a ser feito, e eu acho isso inaceitável, porque tenho a certeza que as outras candidaturas estão a fazer o seu caminho. Doutora Adelina Pinto, tem algum comentário a fazer sobre esta notícia? Claro que sim, claro que tenho. Como eu disse o ano passado, e aqui foi comentado, efetivamente Guimarães sentiu-se muito sozinha na fase final. E o Governo era alinhado connosco, e portanto estamos a falar do Governo do mesmo partido, e sentimos, apesar de depois o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro do Ambiente e depois o Secretário de Estado terem estado connosco, sentimos sempre muito sozinhos. E portanto há aqui, mais que tudo, uma desvalorização de um caminho que Guimarães tem feito, que convinha a todos, que olhássemos com cuidado. E, portanto, eu acho que era importante para o Governo ver o que Guimarães está a fazer, conseguir de alguma forma divulgar a nossa monitorização dos dados, que dados é que nós temos, como é que os recolhemos, como é que estes dados são de suporte à decisão. Isto é avançar um passo no que é a decisão política e no que são as prioridades. E traz prestígio a Portugal? E traz prestígio. Traz prestígio. É Portugal que está. E sentimos-nos sozinhos. É claro que não gostamos nada de ver Braga de repente aliás, com muito mais publicidade que nós percebemos. Mas eu vou-vos dizer isto assim francamente, enquanto Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Braga tem uma máquina de comunicação que a Câmara Municipal de Guimarães não tem. Eu acho que é mais grave, doutora Adelina, e tenho que ser frontal consigo. Não sei se o pode assumir, mas devo entender. É que a Câmara de Guimarães vende mal o Conselho. Devia ser mais agressiva em termos de presença. Eu vou-lhe dizer por mim, enquanto responsável das minhas áreas. Eu vendo pessimamente as minhas áreas. E, portanto, aquilo que nos acontece e que me acontece a mim, nomeadamente na Capital Verde, e meia culpa, meia grande culpa, é que eu sou muito executiva, faço muito coisas. A parte da comunicação, eu não sou tão preocupada quanto isso. E, portanto, eu acho que nós somos genericamente na Câmara, temos isso. E Braga não. Braga tem uma máquina de comunicação muito forte. Mas também a Câmara de Guimarães tem as verbas e põe as verbas necessárias para que a comunicação seja melhor. Não, eu penso que a Câmara porque isto também de Braga, tem um investimento, claro, percebe? Claro. Eu não sei quanto é que a Câmara de Braga tem, mas eu penso que tem, obviamente, como é visível, uma forte... Põe mais dinheiro na comunicação. Põe mais dinheiro na comunicação e depois tem também... Eu não quero criticar os profissionais que estão na Câmara, eu não quero pôr isso em causa. De todo. Dão o seu melhor agora. Claro. Se não há financiamento, se não se aposta em agências... Porque tem que se contratar agências de comunicação hoje em dia, senão não há hipótese de entrar claro. Mas nós, no caso da candidatura, contratámos uma agência, nós trabalhamos com uma agência de comunicação, com uma agência que tenta colocar-nos, nomeadamente no estrangeiro. Nós temos estado, todo este lobby político... Já na anterior? Já tínhamos na anterior. Todo este lobby político nós temos feito, no sentido, o que é que nós queremos efetivamente? É que, quando o júri começar a olhar para Guimarães seja um nome sonante. Isto é, que eles já conheçam Guimarães de algum lado, que conheçam Guimarães de uma boa prática, conheçam Guimarães de uma atividade que estiveram, conheçam Guimarães porque estiveram. Aliás, do júri o ano passado, todos eles já tinham estado em Guimarães, em situações diferentes tinham estado, e era muito importante estar em Guimarães. Aliás, na lista deste ano está uma cidade, agora só para um pequeno apontamento de humor, está uma cidade que eu não sei dizer o nome, da Áustria, que eu digo logo que ela não ganha, porque ninguém vai saber dizer o nome dessa cidade, daquelas cidades que só tem, não é, que só tem consoantes. E tem 3 palavras. Não é? 3 palavras, só tem consoantes, não é? Portanto, nós não conseguimos dizer o nome. E, portanto, nós temos e Braga faz isso também. E o Ricardo é, por si,
O Ricardo é um excelente vendedor da cidade. O Ricardo Rio é um excelente vendedor da cidade. E eu conheço o Ricardo, eu estive com ele agora em Cluj, na Roménia, vai fazer Eurocities para o ano. Não tenho... Pode dizer até porque ele agora vai sair, pode dizer. Não tenho a melhor relação com o Ricardo, não há questão nenhuma e acredito que ele faz efetivamente o melhor. Agora, é de personalidade um grande comunicador e vende muito a cidade e isso nós temos de louvar e aprender. E a Mariana Silva, que tem estado calmamente a assistir à conversa entre o Carlos Caneja Amorim e a doutora Adelina Pinto, mas vai intervir, não vai? Estava a ver por onde é que pegava, não é? É tanta coisa que estava a ver por onde é que pegava. Antes de mais, boa noite a quem nos vê e ouve e boa noite também a todos que aqui estão e agradecer também a disponibilidade para estar mais uma vez aqui connosco a debater a candidatura à Capital Verde e começaria se calhar por uma afirmação que o Caneja fez logo no início da sua intervenção, que é, se não for desta, depois já não faz sentido. Eu não concordo com isso, até porque, e penso que o Executivo atual também não concordará, porque desde 2013 que o que se diz é que o que importa é o caminho, não é? E o importante é realmente nós criarmos condições em Guimarães para termos uma cidade saudável para se viver e que cumpra com todos estes objetivos que são cada vez mais prementes e que estão cada vez mais ligados aos municípios e que alguns municípios só estão a acordar para eles agora, quando Guimarães acordou já em 2013 e começou também a fazer este caminho. E o contributo que Guimarães vai dar, que era aquilo que também estava a dizer, é que vamos dar um contributo não só ao país, mas também à Europa e ao mundo também, porque se todos fizermos, todos vamos ajudar a melhorar o planeta e deixá-lo melhor para as futuras gerações. E eu acho que esse é que é o objetivo principal. Depois temos a candidatura que nos vai forçando, não é, naquilo que é o caminho para o cumprimento de metas e para alguns objetivos que são colocados e que o Executivo Camarário de Guimarães se colocou como meta. Esta já é a terceira vez, algumas cidades já foram mais do que 3 vezes e por isso parece-me que não seria de todo vergonhoso nós nos candidatarmos novamente se não for desta. Agora, na altura da última candidatura, eu considerei que era demasiado cedo voltarmos a candidatar-nos, porque num ano não sei o que é que poderá estar de diferente. É óbvio que há aqui mais dados, há aqui uma avaliação mais completa, mas daquilo que eu li no relatório que foi feito é que havia muitas dúvidas sobre o que era o futuro e sobre aquilo que Guimarães se propunha a fazer e não tanto sobre o que tinha feito. E há ali um indicador que diz das 500 iniciativas anuais que não há propriamente dados que comprovem que elas aconteceram de determinada maneira, mas de resto parece-me que as conclusões que foram tiradas e as críticas que são feitas será mais para o futuro, quer seja em termos de investimento, quer seja em termos de execução, como é que vão ser executadas, não está devidamente exemplificado ou até desenvolvido e por isso alguns dos indicadores também não têm dados suficientes, é o que se pode ler desse relatório. E por aquilo que já foi dizendo, estes dados foram evoluindo e são apresentados de uma outra forma passado um ano. Mas há aqui indicadores muito importantes, todos eles são importantes, mas o indicador da qualidade do ar e da poluição sonora, que são indicadores muito difíceis e que não são palpáveis e que nós não sentimos na nossa saúde, não é, diariamente, mas não são indicadores palpáveis, não é a mesma coisa que plantar 1200 árvores e a gente vê as árvores. A qualidade do ar pode ser realmente avaliada, mas esses indicadores não estão à nossa disposição diariamente e não é uma informação que todos saibamos lidar com ela e por isso torna-se difícil também avaliar os indicadores que são apresentados em conjunto com aquilo que se vive hoje diariamente na nossa cidade. Porque também é dito neste relatório que 78% do deslocamento das pessoas dentro da cidade é feito em carro individual. E isto, 78%, é uma percentagem muito elevada, que traz graves
consequências tanto para a qualidade do ar, como para a poluição sonora, como também para aquilo que são as metas que se pretendem atingir da mitigação e da adaptação às alterações climáticas. E por isso não se percebe em que momento é que conseguimos evoluir quando nas grandes freguesias, nas centrais e até em algumas maiores que estão mais afastadas do centro, o trânsito é realmente intenso e muito mais intenso do que seria aqui há uns anos. E por isso não se percebe muito bem como é que nós vamos ultrapassar este problema e de que forma é que podemos trazer esta qualidade de vida para a candidatura ou para o formulário quando as pessoas no seu dia-a-dia não a sentem. E por isso esta também era uma das questões que eu colocava. É como é que se associa aquilo que são os números e aquilo que são os indicadores à realidade que cada um de nós sente. E a desvalorização do caminho de Guimarães, parece-me que o caminho que Guimarães fez até agora, parece-me que não poderá acontecer, quer seja Braga a ganhar, quer seja outra, e Guimarães não ganhe novamente, não é? Porque o caminho está feito, há aqui uma evolução que se fez e há realmente a importância que tem para nós e para o cumprimento de metas que se seguem. Aquilo que tem acontecido e que nós temos sentido em Guimarães é, primeiro, a falta de poder, não é? De poder local que tenha dimensão nacional, não é? E que se transforme em algo de apoio, como se falava aqui, para nos poderem apoiar também nesta decisão. E depois nas pequenas coisas, porque nós, se olharmos para o Rio Ave e para a quantidade de dinheiro que foi gasta no Rio Ave para melhorar a sua qualidade da água, não é? E das beiras das ecovias. Das margens, nós vemos que há realmente uma evolução, mas também devido ao desenvolvimento das empresas e das indústrias que também foram fechando ou foram-se desenvolvendo, mas ainda não conseguimos ter uma praia fluvial, por exemplo. E depois, na ligação da mobilidade, que também traz esta dificuldade... Maria, estou mesmo a terminar. E da dificuldade que traz para que as pessoas se possam deslocar realmente de uma forma muito mais sustentável. E por isso, a curiosidade que fica é se vamos apresentar da mesma forma a candidatura, sendo que naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, muito pouco se alterou ou quase nada. Sim, bem, nesta Percebem porque é que a Mariana esperou? Estava com fogo, estava a ganhar fogo. Estava a ouvir. A gente ouve primeiro e depois ataca. Claro, isso é que é. Bem, assim de algumas coisas, e depois podemos especificar, porque foram muitas questões. Primeiro dizer que a candidatura tem servido muito para Guimarães se posicionar dentro de si própria, isto é, nas suas próprias políticas. E aquilo que nós sentimos da candidatura de 2017 para a 2023 e agora para a 2024 é o avanço que nós fazemos, quer na conectividade entre os indicadores. Eu lembro que nós em 2017 tínhamos 12 indicadores em que nós trabalhávamos departamentalizado, não é? Trabalhávamos a água, o ar, não é? Tudo era muito departamentalizado. O ano passado fizemos imensas conexões e este ano temos muito mais conexões. Portanto, nós este ano não temos um indicador de mobilidade, mas se for ver a candidatura, nós em todo o lado temos mobilidade, porque ela vai impactar com a qualidade do ar, vai impactar com a qualidade, com o ruído, vai impactar com os solos, vai impactar com a biodiversidade, com a qualidade de vida. Portanto, tudo isso está, obviamente, feito. A candidatura, o que tem vindo a crescer é neste sentido de conseguir melhorar aquilo que dizia que era a questão dos dados. Por exemplo, nós em 2022, quando fizemos 2017, nós praticamente não tínhamos dados da qualidade do ar. Os dados da qualidade do ar eram da CCDRN. E nós tínhamos de pedir à CCDRN, e a CCDRN não havia uma pilha para o medidor, uma coisa qualquer, para os sensores. Nós agora o que é que fizemos? Nós temos sensores, a própria Câmara adquiriu sensores, colocou sensores para a qualidade do ar. Portanto, nós na candidatura deste ano já temos muito mais dados do que tivemos o ano passado para esta questão da qualidade do ar. Nós sabemos quais são os locais mais críticos. Nós sabemos, obviamente, onde é que eles são menos críticos. Qual é o passo seguinte que é aquilo que disse? É como é que nós vamos usar estes dados para os divulgar.
para que as pessoas percebam que estes 78% que diz da população que anda de carro, que não é uma questão de Guimarães, é uma questão geral. Não sou eu que digo, é a candidatura. Sim, eu sei. Diz, mas Sim, reforçou exato, aqui. sim. Mas eu estou a dizer, nós temos um problema que todos nós vemos. Pós-pandemia temos muito mais carros na rua. Mas eu fui a Bruxelas, já não me lembrava de ver tantos carros na rua em Bruxelas, ou em Braga, ou no Porto. Portanto, é uma questão muito generalista que nós temos de pós-pandemia, foi uma questão. E obviamente que em Guimarães o notamos muito. E nós hoje olhamos para a questão dos carros e da qualidade do ar e do ruído e percebemos perfeitamente onde é que os carros são o maior problema. Por exemplo, em frente às escolas. Nós andamos todos muito concentrados, e isto foi um avanço que esta candidatura este ano apresenta. Nós temos mais de 70% dos alunos que vivem a menos de 3 km da escola. E temos 70, não sei quantos por cento dos alunos que vão de carro para a escola. Portanto, isto significa que nós temos os miúdos numa proximidade, que são aqueles miúdos que deviam ir a pé, nos termos da lei, e que não só não vão de transporte público, tendo transporte público, mas vão de carro. E mais, cada carro, uma criança. Porque nós há uns anos víamos a partilha de carros que levavam os filhos à escola, hoje levo eu, amanhã levas tu. E nós hoje estamos muito mais sensíveis, por força de tudo isto, a olhar para os carros. Para as escolas, peço desculpa. Se nós olhamos tanto tempo para o centro histórico, e efetivamente nós percebemos que a retirada de alguns carros no centro histórico e a limitação nos deu uma melhoria da qualidade do ar, e quando nós olhamos para os carros que estão lá e olhamos, por exemplo, para as escolas, basta olhar para as escolas da cidade, às 8 da manhã ou às 1h30 da tarde, e nós percebemos que os pais que querem o melhor para os filhos, que não os deixam ir em transporte público porque é pouco seguro, que não os deixam ir a pé porque é pouco seguro, estão a torná-los, a tornar aquele contexto pouco seguro, no sentido em que ele é altamente poluído com o número de carros que está presente. Portanto, o passo seguinte que esta candidatura nos tem de dar, pela forma como nos dá dados e como nos tem conseguido dar esses dados, repara, a candidatura, como disse, obriga-nos a ter dados dos últimos 10 anos. Ela obriga mesmo, por acaso para nós é muito interessante, porque é 2013, 2023, no caso desta candidatura. E aquilo que nós temos de mostrar na candidatura é o caminho que nós fizemos. Isto é, como é que nós estávamos há 10 anos, como é que nós estamos hoje e o que é que nós pensamos fazer a seguir. E, portanto, estamos a falar de dados objetivos, não há conversa fiada, digamos assim. Portanto, nós temos de dizer, no lixo nós tínhamos X% de recolha, há 5 anos tínhamos Y de recolha, hoje temos esta recolha de lixo, esta reciclagem, e nós vamos fazer isto e isto e isto para fazer aquela reciclagem, para conseguirmos atingir a plenitude. E, portanto, tudo isto é absolutamente fundamental para aquilo que nós vamos fazer a seguir. Portanto, e muitas vezes aquilo que a candidatura nos tem mostrado é que nós temos uma questão sensitiva. Por exemplo, dá-vos um exemplo que não é uma questão só de Guimarães. Vocês não tinham todos a ideia que o vidro era o mais reciclado? Porque foi o primeiro, lembram-se? O vidrão foi o primeiro que apareceu. E eu, se me perguntassem assim, hoje, de percepção, qual é aquele material que é mais, o lixo que é mais reciclado? Eu diria o vidro. Porque todos nós, desde miúdos, fomos habituados, o resto foi vindo, até ao orgânico hoje. Mas nós no orgânico, por exemplo, já temos 40% de orgânico e não temos 40% de vidro. E, portanto, isto significa que, efetivamente, nós, se formos pela percepção, por aquelas nossas ideias, assim como eu, na minha casa ou na casa das pessoas com quem eu convivo, não há ninguém que eu conheça que não separe o lixo. E se eu for a viver nesta bolha, eu vou dizer que nós temos 100% de separação de lixo. E não é verdade. Não é em Guimarães, não é em Braga, não é em Portugal, se calhar não é no mundo. Portanto, a que esta candidatura nos tem tentado dar é como é que dados é que são estes reais. E aquilo que nós temos de escrever, que é a dificuldade, nomeadamente no final de mandato, que é o que é que nós vamos fazer para melhorar isto. Temos um problema de mobilidade grave? Temos. O que é que nós vamos fazer para mudar isto? Temos um problema de qualidade do ar? Temos. Algumas, não é dos problemas mais graves, mas temos em algumas situações. Como é que se muda isto? E como é que isto impacta com o bem-estar da população? Mas, inclusive, nos resíduos, eles duvidam dos números que são apresentados. Certo, mas os números são apresentados este ano, nesta que está a falar do relatório de 2023. Sim, exato, certo. De 2023. Em relação a 2020, porquê? Porque como vai numa infografia, porque é uma coisa muito limitada, quando nós divulgarmos a candidatura de 2024, vai reparar, nós vamos fazer a divulgação das duas, depois de sabermos, obviamente, vai reparar que nós, por exemplo, este ano, já temos algo suplementar, que esperemos que agrade, obviamente, à Comissão Europeia, que é, nós dizemos as medidas que já foram tomadas e o impacto que as medidas já tomaram.
Portanto, já tem aqui uma medição de impacto. Nós já conseguimos dar este salto a seguir. E a questão das árvores, a questão do arvoredo, como é que isto neste momento estamos a medir, como é que ele tem impacto por causa das ilhas de calor. Não é? O facto de nós termos mais 7.000 árvores, ok, isto vai reduziu ou não a temperatura. Que impacto é que isto teve? É efetivamente ali, e portanto, estamos a medir. Portanto, está aqui este conhecimento todo por trás, que é obviamente muito importante. Só depois podemos falar mais, mas a questão das águas pluviais. Aquilo que diz do Rio Ave e dos rios em geral, dos rios e das águas, eu acho que nós demos um passo enorme naquilo que são hoje os rios. Repare mas que ainda não conseguimos a praia fluvial e estamos aqui a contar com uma outra cidade próxima que tem praias fluviais. Nós temos qualidade de água em locais do Rio Ave. Sim. Percebe? Agora, não temos é nos sítios onde nós gostaríamos de ter. Mas também nesses sítios onde há qualidade também poderia haver uma praia fluvial. Pode haver, mas depois temos a dificuldade de chegar lá, e depois temos a dificuldade da mobilidade e vamos estragar tudo, não é? Portanto, isto tem de havia que haver alguma consonância. Agora há um salto muito qualitativo se verificar na qualidade da água, que era a qualidade do rio, que é hoje. Eu fiz questão de dizer isso também. Eu gostaria de pensar aqui noutras. Em primeiro, responder à questão que a Mariana colocou no início, no sentido de que a não apresentação da nova candidatura, a não apresentação da nova candidatura na eventualidade de Guimarães não vencer, não está relacionado com parar o processo na vida real, no sentido da Câmara continuar, a Câmara e nós, porque isto não depende da sociedade civil. Aliás, depois eu a seguir vou refletir um pouco sobre isto, porque é um dos problemas que nós temos. Em primeiro lugar, dar uma nota de que era importante que todos pensássemos, inclusive a União Europeia, porque começa a haver uma poluição, até em termos de palavras, porque de facto começa a haver de tal forma, e depois até quem nos ouve começa a cansar, porque até em termos de legislação, em termos de regulamentos, há regulamentos para tudo e para tudo a ver com o ambiente, é o climático, é em termos de arvoredo, é a questão da descarbonização, é a questão dos planos. Chega a uma altura, o que é que eu estou a querer dizer? Tem que haver codificação em termos de legislação, para que não haja uma série de legislação avulsa que depois cansa nós também estarmos sempre a falar no mesmo, porque de facto isto é uma questão estrutural, tem que ser estruturado o pensamento e tem que ser estruturado as lutas e as metas. Porque, inclusivamente, o que é que nós temos? Inclusivamente, Guimarães tem a felicidade de ter uma associação, a Associação AVE, que não só tem uma agenda ativa e bem presente, como depois faz análise do que é feito, dos documentos. E há uma crítica que há, a crítica construtiva, porque a AVE não, é nesse caminho que tenta, pelo menos é essa leitura que eu tenho. E eu concordo, inclusivamente até daquilo que eu disse anteriormente, é que Guimarães tem apresentado uma série de documentos relativamente à questão ambiental, da sustentabilidade e à questão da transição climática e, sobretudo, a questão também da descarbonização, em que nós depois vamos visitar os números que estão indicados e, por vezes, temos incongruências em termos de números. E isso, por vezes, porquê? Porque, precisamente, inclusivamente, quem faz... Nós temos a felicidade em Guimarães, o Laboratório da Paisagem faz muito do trabalho centralizado e, normalmente, a própria AVE reconhece isso, que o Laboratório da Paisagem é extraordinário em termos de trabalho que faz, mas em termos de metas, porque é que nós temos... É que Guimarães, em primeiro lugar também, o que tem de novo, por exemplo, tem um selo, o selo de missão que recebeu em março de 2024 deste ano, que esse selo traz credibilidade. Porque é da própria União Europeia. Portanto, a própria União Europeia está a dizer que Guimarães é uma das 100 cidades, neste caso foram 23 que foram reconhecidas como referência, e portanto isso já é um selo que vamos levar algo de novo. A questão de Guimarães fazer parte das 100 cidades, importa dizer que se submeteram a candidaturas, cerca de 370 candidaturas, e portanto foram escolhidas 100, é de facto um bom pronúncio que Guimarães passe de 2050 para 2030 como uma das prioridades. Aliás, não são 6 cidades, são 112, porque ainda há 12 cidades de países que têm colaboração. Mas o que é que eu constato no contrato que foi celebrado por Guimarães? Guimarães, na questão do contrato climático que Guimarães celebra, e que inclusive teve esse reconhecimento, diz, por exemplo, que reconhece que as métricas em termos de consumos de energia, sobretudo, do que é petróleo, do que é... na parte industrial, Guimarães não tem números.
Na parte agrícola, Guimarães não tem números. Porquê? Porque, diz bem, como é que nós vamos medir aquilo que está na parte privada? Só que não ter números tira credibilidade aos outros números. E, portanto, temos aí uma situação bastante... E depois nós também constatamos que, inclusivamente, 30% da poluição, portanto, o maior fator de poluição é a indústria. E, portanto, estamos a falar de não fazermos métricas rigorosas no maior poluidor, que é a indústria. Nós depois temos também a questão da produção de energia, que está ali perto também desse valor. Temos a questão residencial e temos depois, de facto, aqui uma série de métricas que é importante haver rigor, mas que é difícil, porque Guimarães reconhece que agora, não obstante, agora nesta candidatura, já se calhar tem outros valores que têm a ver com apenas isso. E a questão para a nossa convidada, e a questão, inclusive, é que Guimarães diz no contrato climático que celebrou que partiu de 2019 porque, e bem, mostrou boa fé, porque foi anterior à crise de Covid. E, portanto, em Covid os carros não andavam, Guimarães foi sério e dizia, vamos contar 2019, que é o ano anterior. Mas depois reconhece que fez o cálculo de consumo partindo da DGES em termos das energias que foram consumidas em Guimarães e faz um cálculo que não nos leva necessariamente a um cálculo muito rigoroso. Agora, é o que tinha, não é? É o que tínhamos, e Guimarães trabalhou a partir daí, porque quando se fala de quilotoneladas de que é abatido, passa-se de 600 ou 500 para 400 e pouco, que sem se perceber muito qual é o rigor desse cálculo. Por isso é que é importante se ganhar essa credibilidade. Eu sei que Guimarães tem feito esse esforço, como eu digo, o selo foi muito importante, mas as métricas têm que haver mais rigor nas métricas, e o facto de se estar a apresentar constantemente novos documentos coloca este risco. Por outro lado, o que também queria deixar de dizer, para terminar, António, porque isto tem a ver com a questão do aperfeiçoar, de nós percebermos outra situação que para mim é um bocado dolorosa, é a questão de, na própria Câmara Municipal, quando o Dr. Domingos Bragança escolhe a doutora Adelina como vice-presidente, e percebe-se porque, estando na vice-presidência, consegue coordenar os vários departamentos e, portanto, foi essa a razão que saiu da variação da doutora Sofia Ferreira, foi porque, sendo vice-presidente, tinha esse domínio. Não se percebe que num ano em que é... Eu entendo mesmo assim e compreendo a opinião da Mariana, mas é o tudo ou nada, no sentido do prémio, não é no sentido depois das políticas públicas. Do tudo ou nada, está-se a gastar dinheiro estou a falar de hábitos de ambiente, digo claramente, que se está a gastar uma pipa de dinheiro e com boa comunicação, lá está, nós precisamos de boa comunicação, era aqui, mas pelos vistos a prioridade é outra. Porque o que devia ser central em termos de comunicação era a candidatura à Capital Verde Europeia e não estar a gastar recursos com outro tipo de até porque pode criar na própria Comissão Europeia entender de que aqui então se a candidatura é a prioridade, porquê de estar outras entidades que não estão relacionadas com a questão climática pura e dura a ter agenda, no fundo. Resumindo, estas são as incongruências que eu entendo que era relevante haver uma percepção da Câmara Municipal, sobretudo, inclusivamente do próprio legislador português e legislador europeu, que temos que ser mais concretos e haver mais rigor, quer nos números, quer na comunicação. Muito bem, mas voltando atrás à Mariana, por causa da questão da nova candidatura e de se isto faz sentido ou não. Eu pus aqui muitos pontos de interrogação, porque eu própria, primeiro não me passa pela cabeça que nós não consigamos ganhar desta vez, dada a qualidade, acho eu, que estou mesmo muito convencida que temos uma boa candidatura e somos, com Brasov, as cidades repetentes, digamos assim. Aliás, só para vos dar indicação, eu recebi esta semana 2 embaixadas de Brasov. E eu nem sabia que eram 2 embaixadas romenas, eram de Brasov, quase os punha fora do meu gabinete. Cuidado, a dizer, jamais e tal. E estive na Roménia também esta semana passada. Mas pronto, Brasov acho que é uma... Esteve em Cluj na APOC. Estive em Cluj na APOC. Brasov visitarei um dia destes, que isso era muita questão que eu visitasse e parece-me também ser uma boa candidatura. Mas dizer em relação à nova candidatura, que é aquilo que eu digo desde sempre, o processo de candidatura tem sido muito importante. E digo isto do coração, não são palavras feitas, de dizer que nós já ganhamos no sentido em que o que é que isto acrescentou ao governo da cidade e àquilo que a cidade e o Conselho ganhou. Só que a candidatura, eu não sei se iríamos para uma outra, eu percebo o que diz, que é importante, nós temos de manter isto, esta monitorização, os dados, o pensar em medidas, em ter uma equipa de trabalho, é fundamental. E a candidatura pressiona, porque depois temos timings, não é? Há aqui um tempo grande, um tempo que é pequeno, em que se está intensivamente a trabalhar a candidatura, agora estamos todos a participar em imensas questões, porque há dados que são pedidos, é preciso participar em seminários, em workshops, em coisas na União Europeia, portanto anda tudo aqui muito, muito à volta. E isto é esta adrenalina que nos faz mexer.
mas é também um processo muito sofrido, não é? Porque todos nós sofremos. Portanto, o grupo grande que está a trabalhar com isso, e vocês sabem, isto tem sido muito, muito desafiante, porque nós temos um grupo muito grande entre o laboratório e a Câmara Municipal, tem sido excelente, porque estamos a conseguir que este grupo, que é polivalente e que é das múltiplas, tem múltiplas origens, desde o urbanismo, ao ambiente, à educação, temos gente de toda a habitação, a gente de todas as áreas. Isso significa que estas pessoas ficam empoderadas, não é? Portanto, no seu trabalho na Câmara Municipal tem uma outra visão, um outro estatuto. Mas todos nós, que estamos diariamente com a candidatura e que estamos sofremos, este sofrimento não é fácil, não é? Portanto, nesta balança é fundamental, mas não sei se sofreríamos novamente, e portanto claro. Seria algo a pensar, não faço a menor ideia, nem quero pensar, mas pronto. Dizer-vos também que em relação ao selo da missão climática, eu acho, e digo isto sempre, sublinho, o nosso grande desafio é efetivamente a descarbonização em 2030. É conseguirmos esta transição para 2030. São 55% menos de... Exatamente. Portanto, é uma meta muito ousada, muito difícil. E, portanto, este é o grande desafio. E nós, efetivamente, temos o selo com o Pacto Climático. A maior parte das cidades, como disse, não entregou. Foi um documento muito difícil. É um documento que é muito difícil porque envolve, nomeadamente, a questão da indústria, captar dos industriais, fornecer dados, convencê-los, a questão do tratamento da água, a questão da energia. Cederem dados. De cederem dados, de não acharem que nós estamos a entrar em territórios que não é nosso e, portanto, este cuidado que as pessoas têm. Portanto, isto tem sido um namoro, não é? Uma sedução que tem de ser feita, uma envolvência para que as pessoas percebam. Temos tido a vantagem de agora, com as ISOs e com as novas leis, com o procurement, com as contratações, muitas empresas têm obrigatoriamente de demonstrar que têm estes cuidados também já ambientais. Isso também nos tem ajudado. Mas o facto de nós termos este pacto climático, este selo que foi aprovado, este orçamento que envolve, reparem, nós estamos a falar de um orçamento de 1.000 milhões de euros, não é? Mas envolve o grosso, 200 milhões serão municipais, o grosso é particular, isto é o investimento que cada um tem de fazer, cada indústria, cada área tem de fazer para efetivamente conseguir trabalhar isto. E depois aqui a Câmara tem um papel de facilitador. Mas dizer-vos também, por exemplo, nós estamos no Green Deal com os relatórios apresentados ao Green Deal. Vamos ver, eu não sei, será que todas as cidades estão no Green Deal, fazem esta apresentação de indicadores, esta responsabilidade, não é? Mas nós estamos a fazer, porque tudo isto importa, tudo isto faz sentido, tudo isto é dado. A questão dos dados e da métrica é extremamente complicada em Portugal. E aquilo que eu noto, quando estou em Bruxelas e estamos, por exemplo, quando foi agora fomos finalistas, na maior parte das cidades europeias, as cidades europeias têm uma independência e uma autonomia que não tem nada a ver connosco. Portanto, são muito mais autónomas em relação ao Governo Central e não têm um número gigante de entidades regionais, locais e afins das quais nós dependemos. E dependemos das Águas do Norte e precisamos de dados das Águas do Norte para as questões de saneamento. E dependemos da Resi Norte para não sei o quê. E dependemos da APA não sei para quê. E reparem, Guimarães está a fazer esta candidatura absolutamente à frente. Estamos a pedir dados que nunca foram solicitados a estas entidades. E, portanto, estas entidades têm uma dificuldade, não é não quererem ajudar, de todo. É que estas entidades têm os dados que não estão tratados, não foram olhados na perspectiva que nós queremos, como é que nós queremos os dados, e portanto mas também aqui nós devíamos ser apoiados pelo Governo, porque também aqui nós estamos a ajudar entidades. A APA, por exemplo, tem feito um trabalho imenso por causa da questão da qualidade da água nos rios, porque nós temos estado a monitorizar e nós devolvemos. É que nós estamos a tirar dados que deviam ser feitos por outras entidades, estamos nós a recolhê-los e estamos a devolvê-los, estamos a dar-los a quem de direito, porque obviamente esses dados são importantes. E, portanto, esta questão da métrica é muito importante. E nós não conseguimos, quantas vezes eu estou em locais externos a explicar a questão da Resi Norte, ou a questão da APA, ou a questão da... Ninguém percebe isso, porque na maior parte são os municípios per si que são responsáveis por estas áreas de funcionamento. E, portanto, esta métrica, enquanto não se olhar de uma forma geral, tem de ser
E na Europa, como é que eu explico isto? Como é que eu explico que existe uma APA? O que é a APA para eles? Não existe, não é? Quer dizer, nós temos... Portanto, isto ou a Resinorte, ou o que quer que seja. É muito difícil. Então, se pedirmos dados nacionais, mais difícil ainda é. Portanto, são muito mal, não estão dados tratados, estão dados que não são, muitas vezes não vão ao local, são dados com uma decalagem enorme. Basta ver, por exemplo, só para vos dar um exemplo, se vocês forem ao Infoscolas da Educação, ver, por exemplo, o crescimento, os últimos dados são de há 2 anos. Portanto, eles publicam dados de 2 em 2 anos. Nos tempos de hoje, os dados de há 2 anos são dados completamente ultrapassados. Se calhar há 10 anos atrás isto não era desta realidade. E, portanto, os dados que existem centrais também são muito difíceis. E, portanto, cruzar os nossos dados com dados regionais, com dados destas entidades responsáveis pelas várias áreas, com dados nacionais, são terríveis, é terrível. Portanto, esta métrica vai ter de ser um dia acertada nacionalmente, até por própria força da legislação, porque vai dizendo, pontuando aqui, pontuando acolá, e depois não obrigando. Obviamente que isto depois... Mas há outras questões que é óbvio que depender das estruturas governamentais, quando elas estão desfalcadas, não é? Elas próprias serão desfalcadas de técnicos e de meios para poder fazer estas avaliações e para poder ter estes dados. É verdade. Que não seria só porque uma cidade em Portugal as pediu, eles já os deveriam ter. Esse investimento nunca foi feito e não se percebe, até porque não é só Guimarães que se predispôs a cumprir as metas de descarbonização. Portugal também, não é? E por isso, se Portugal quer cumprir as metas até 2050, esse trabalho já tinha que estar iniciado há muito tempo. Inclusive, essa avaliação de dados, que não se faz este caminho sem essa avaliação. E por isso, infelizmente não é novidade, para mim, pelo menos, aquilo que está a explicar. Se calhar também, indo ao que se dizia no início da conversa, que é a falta de comunicação do município, porque temos que convencer e temos que influenciar, como dizia, os privados, o público, estas estruturas governamentais e as pessoas, não é? Quem cá vive, que também têm que mudar o seu comportamento para que possamos todos atingir esta meta que não será do Executivo, será da cidade, não é? Será de todos. E por isso, para podermos influenciar todo este conjunto de pessoas, a comunicação é essencial, a transparência no processo é essencial. E eu dava aqui só um exemplo. Que eu não mas eu estou mesmo a terminar. Porque aqui a questão... Vamos fazer uma parte 2. Eu não me considero propriamente desinformada relativamente a este assunto, mas quando eu leio que a cidade criou 6 parques de lazer através da remediação de solos, tudo bem, até aí tudo bem, contaminados, e reabilitou 46 áreas abandonadas, eu fico um bocado perdida nestes números. 46 áreas, quais são? E parece-me que não é difícil identificá-las num mapa até do Conselho e torná-lo disponível para quando nós vamos... Está na candidatura, mas não está disponível para podermos ver, não é? E por isso torna tudo muito mais difícil percebermos do que é que está a ser feito em termos de corredores verdes, de espaços verdes, de áreas verdes, até da água, ou daquilo que... A cintura verde agora. Exatamente, ou da questão dos resíduos, por exemplo, que é também uma questão importante, apesar de nós não darmos tanta importância, nós, pessoalmente, o comum cidadão que deixa de ver o lixo no seu caixote e por isso ele desapareceu por mágica e alguém o arrumou. E há aqui esta dificuldade em perceber aquilo que eu dizia no início, não é? Que é qual foi a evolução. Todos nós vemos a evolução, mas ao mesmo tempo não a vemos. Mas ao mesmo tempo temos dificuldade em lidar com ela, do ponto de vista daquilo que é um trabalho de 10 anos, para perceber qual é o caminho que se fez e porque é que esta é a melhor candidatura do que a de 2023. E aqui esta questão fica muito premente e é difícil perceber quando depois temos projetos de mais uma estrada para perto do McDonald's, quando temos o Via do Ave Park, quando há aqui depois projetos para futuro que nos deixam também um bocadinho preocupados com o que será de futuro daquilo que se pretende da descarbonização para 2030, que é já aí, não é? Nós já estamos em 2024,
quando continuamos com 78% da mobilidade em automóvel particular e quando temos dificuldade em grande parte do nosso concelho em andar a pé, com segurança. Mariana, e por isso fica a dúvida de como é que podemos realmente ter aqui esta... Eu hoje falei pouco. De ter aqui esta relação. Inclusive do regulamento do arvoredo urbano, que já constava da outra e não vai constar desta. Muito bem. Vamos ouvir a doutora Adelina Pinto. Bem, primeiro dizer que... Já constava a promessa. Sim, neste momento o regulamento está feito, já está em consulta pública. Está em consulta pública. Sim, mas não está... E temos agora já uma equipa. Temos uma equipa de gestão de arvoredo e, portanto, não conheço se calhar nenhuma cidade que o tenha. Né? Portanto, nós vamos andando, não há nenhum regulamento, nós tivemos uma dificuldade enorme porque foi todo feito de raiz. Agora, só dizer duas coisas muito rápidas. Já havia muitos no país. Mas muito fraquinhos, não tem nada a ver com o que é a nossa... Sim, não tem nada a ver com o que nós queremos, com a questão, o que é que nós hoje entendemos como arvoredo. Que é uma questão pública, por exemplo, muito impactante com as pessoas, não é? Sim, toda a as gente árvores é muito terrível. Protetora, Exato. mas toda a gente quer cortar aquela árvore. Que suja. Não é? Que suja, pronto, são questões sempre muito de grande complexidade. Mas há aqui duas questões. A primeira é a comunicação a candidatura é um poço de dados e de informação enorme. Eu própria tenho uma dificuldade enorme, que é muito técnica, os indicadores são muito técnicos. E nós agora, quando foi de 2023, nós fomos muito criticados por não publicar a candidatura de 2023. E nós não publicamos porque achamos sempre que se íamos candidatar em 2024, nós não íamos pôr um documento que podia ser usado por outra cidade, que não sabíamos quem aparecia e, portanto, que aquilo não fazia sentido, aquilo é um documento competitivo. Mas quando publicarmos 2023 e 2024, vão ter a oportunidade de ver. E aquilo que nós temos de ser capazes de fazer é de olhar para aqueles dados e perceber, naquela miríade de dados que nós temos, aqueles que são verdadeiramente importantes e que vão fazer o cidadão pensar. Porque é isso que nós temos de pensar no final. Porque, mesmo a questão da comunicação, reparem, eu já fui vereadora da cultura, é muito fácil comunicar cultura. Porque eu digo, vai haver um espetáculo no Centro Cultural Vila Flor, de teatro, com um ator não sei das quantas, com não sei o quê. Aquilo põe-se em todos os cantos da cidade, toda a gente vê. Por exemplo, comunicar educação, que é assim a minha grande área, dificuldade enorme. O que é que eu comunico? Comunicar ambiente é comunicar a mudança de atitude das pessoas. E aquilo que nós temos, a dificuldade de trabalhar as questões ambientais, contrariamente ao que foi uma capital europeia da cultura, ou que é a capital do desporto, eu posso fazer imensas coisas no desporto. Eu digo assim, vamos fazer X pavilhões do desporto, vamos convidar X, fazer não sei quantos jogos, vamos ter aqui o judo, vamos ter não sei o quê. Eu não preciso de ninguém, eu faço isto e as pessoas vão aparecendo. Mas eu não faço nada pelo ambiente se eu não convencer as pessoas. E é neste convencimento que é, obviamente, muito difícil trabalhar. Criando condições. Criando condições. Mas depois é preciso. Mas nós criamos condições, repare, é exatamente isso, é criar condições. Mas depois vai verificar que criamos condições e não são usadas. Um dia destes alguém me dizia, havia um autocarro elétrico que ia para uma escola com 50% de ocupação. E atrás, e os outros 50% dos alunos que vinham lá dentro, cada um em filinha atrás. Então nós não criamos a condição, não tínhamos lá o autocarro. Portanto, não chega a criar as condições. Obviamente necessário, obviamente exigente da nossa parte, dar as condições, mas depois vamos ter de começar a ser mais exigentes. Vamos ter de começar a ser mais exigentes. Não faz sentido nós termos um autocarro a chegar a uma escola elétrico, que vai àquela hora para levar os meninos, e ter 50 carros que vêm atrás do autocarro, cada um trazendo o seu menino. E é neste contexto que nós vamos ter de mudar. Porque não podemos, a bem de todos nós, do ambiente, da saúde, do bem-estar, das nossas crianças, continuar a pactuar com isto. E essa vai ser a verdadeira alteração. E para aí os dados, nós vamos ter de ser capazes. Eu já contei aqui, não sei se falei ano passado, Barcelona usou os dados do cancro do pulmão, da qualidade do ar, para alterar imenso a questão da mobilidade. Mas colocou-os lá. Morreram X pessoas com cancro do pulmão neste bairro. E é preciso nós sermos abanados. Eu queria... Um minuto daqueles de 60 segundos. Vou tentar reduzir a carga poluidora, mas não vai ser fácil. Um dos pontos que me deixou bastante desiludido, porque estava na nossa mão, lá está, aquilo que referiu agora, ser capital de desporto, era algo que estava na nossa dependência e me deixou muito triste, porque pode prejudicar a candidatura. É a questão, em termos de política de solos, a questão da revisão do PDM não está fechada. É absolutamente inaceitável porque, de facto,
este ano era uma prioridade e eu, de facto, tenho dificuldade em perceber como é que Guimarães vai de adiamento em adiamento e não fecha a revisão do PDM relativamente, inclusivamente, à política de solo. Deixou-me também preocupado, e espero que a União Europeia não esteja atenta a isso, que é os últimos PCPs, que são os programas de contrato em termos de urbano, em termos de alteração precisamente dos solos, em que nós estamos a insistir nos parques industriais que obrigam a caminhões a andarem a circular constantemente pelo concelho fora e para dentro da cidade. É algo que não bate a bota com o perdigote em termos de credibilidade depois, em termos de interesse. Outra coisa que me deixa preocupado é que Guimarães não está a ter a preocupação, é uma urgência, eu sei, a questão da habitação, mas não está a ter a preocupação de apostar mais na reabilitação e está a dar prioridade à construção de raiz, o que também é, no fundo, trazer mais carga em termos de poluição. Outra situação que me está, de facto, e é importante perceber... Concluindo, Carlos Caneja Maria, Patrick, temos que dar tempo a doutorado Lina Pinto. Sim, mas são questões muito concretas. Patrick Scheid é o Diretor-Geral do Ambiente da União Europeia e ele disse, e todos sabemos isso, ele, mobilidade. É a questão base ambiental em termos da mais poluidora, necessariamente. E, de facto, sem prejuízo de reconhecer que Guimarães deu um salto em frente, indiscutivelmente, com o contrato de concessão que fez em termos de transporte, ainda há muito para fazer, ainda há muito para resolver. Inclusivamente, eu até disse em termos irónicos que a melhor forma que Guimarães teve de baixar essa poluição foi não fazer obras nas estradas, porque as pessoas assim são obrigadas a deixar o carro em casa. Mas a questão da mobilidade, de facto, devia ser uma prioridade em termos de... Começámos bem com esta concessão, mas há muito para fazer em termos de, inclusivamente, de aquilo que a doutora Adelina disse e bem, eu vou concluir, António, que é a questão da preocupação com a ida para a escola. Nós temos que arranjar uma forma de facto, de interligação com os pais, de ir ter com os meninos, trazer os meninos, e o carro do pai e ou da mãe já não tem que se deslocar à escola. Porque isso, de facto, em termos de hora de ponta na cidade, é as escolas, sem dúvida nenhuma. E, portanto, deveria haver aí essa... Para terminar só, porque tínhamos que falar... É que estou preocupado com o tempo e também com o desequilíbrio. Certo. Sim, mas é para terminar. Eu acho que a Mariana concorda contigo. Aliás, a Mariana já tem dito isto, eu só estou a sublinhar aquilo que a Mariana tem dito ao longo dos programas. Está a tirar o trabalho. És um bom aluno. Aliás, a Mariana tem mestrado nesta área porque tem uma... Pronto, para terminar, só queria dizer o seguinte, que é algo que também nos tira credibilidade, que é a questão da via do Ave Parque. Avançar com a via do Ave Parque é uma violência absolutamente... não vou adjetivar, porque podem ser que os europeus estejam a ouvir e depois saímos prejudicados. Mas em termos de proteção da REN e da RAN, de facto, nós não podemos, de facto, falar no eco-cidadão e depois, como o Dr. Domingos Bragança fala, e bem, porque Guimarães priorizou e apostou claramente no ambiente, mas a questão do viado à parte, ainda por cima, parece-me uma teimosia que ninguém ainda percebeu, quando as populações já demonstraram que estão contra. Eu preferia, de facto, que nesta candidatura já se dissesse que a via do Ave Parque era para esquecer. Como vê, foi breve. Foi exatamente. Agora o grande segredo é a doutora Helena Pinto conseguir ser vai breve. Conseguir. Eu vou conseguir ser breve, vou fugir a muitas questões. Sim, eu percebi. Desculpe por este colocar. Não vou fugir porque não gosto de fugir. Começando pela via do Ave Parque e envolvendo outras questões. Nós temos de perceber que tratar do ambiente não é parar desenvolvimento. Certo, eu também queria. E nós vamos ter de continuar a ter indústrias, porque precisamos ter trabalho, vamos continuar a precisar ter vias, vamos ter de andar de um lado para o outro. Competitividade não se pode ser esquecido. Sim, nós temos é de medir aquilo que estamos a fazer. Não pode haver os grosseiros, que esse é o problema. E temos de mitigar. Mitigar é aquilo que o equilíbrio. Se eu ando de carro, o que é que eu tenho de fazer a seguir para reequilibrar esta questão? E, portanto, isto tem de ser fundamental. Sem fanatismo. Sem fanatismo. Isso não se pode ser fundamentalista. Tem de ser, eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Certo? Mas eu também tenho coisas que eu tenho de fazer. Tenho de ir para o trabalho, tenho de pegar no carro. Ok, o que é que eu posso fazer a seguir? Portanto, e é esta consciência do cidadão que nós temos de fazer. E é efetivamente que ele tem de ter bem-estar, qualidade de vida, mas tem de olhar o outro. Este olhar o outro. E vocês sabem, e reparem, uma das coisas que mais me tem agradado nesta candidatura à Capital Verde e que eu acho que precisava muito de ser mais pensada é numa Europa em guerra, numa Europa completamente desequilibrada, numa Europa que está com um problema com os migrantes, com os nacionalismos a avançar.
E esta questão do ambiente é uma questão de cidadania, é uma questão de envolvimento de todos, é uma questão de equidade. Transversal, envolve as políticas todas, isto é, eu acho que quando o Presidente me convida para coordenar a questão da Capital Verde, é na assunção que isto não é um problema de ambiente, não é um problema que se resolve só com uma medida de lixo, não é um problema que se resolve com não sei o quê, é efetivamente um problema geral. Sim. E portanto é numa vertente minha até mais humanista, mais de drone, digamos assim, nesta perspectiva mais macro que eu consiga fazer. E portanto acho isso que é isso que é pedido. A questão da mobilidade, completamente de acordo. Nós temos de fazer mais pela mobilidade. E temos de ser mais impositivos. Agora, nós temos de ter consciência que vamos desagradar. Mas governar não é só dizer sim. Ser protagonista político é isso. Percebe? Eu acho que nós... E se depois perdermos, não gostam de nós, paciência. Agora, a mobilidade é uma coisa que mexe com as pessoas. Toda a gente acha, nunca pode estar à mesa. Toda a gente acha muito bem que se cortem de ruas ao trânsito, que não sei o quê, não sei o quê. Desde que não tenha a ver com a sua. Não seja da deles. E nós vamos ter de ser capazes de dizer não, e esta é uma zona pedonal, e vamos privilegiar, e vamos fazer, e vamos ajudar, e vamos criar condições. É só isso. Agora, passando assim ao de lado, reabilitação está previsto. A primeira fase da estratégia local tinha a ver com a construção, das 111 e agora das 61. Na nova estratégia já tem muita reabilitação. Eu sou completamente a favor da reabilitação. Acho que primeiro é muito mais de olhar para o território e dar-lhe uma coesão territorial, dar uma resposta em que podemos diversificar a oferta para as pessoas. Elas não têm que estar todas juntas, podem estar, e permite-nos dar respostas em vários pontos do Conselho, enquanto uma resposta em altura, como está a ser feita, não dá. Portanto, é uma segunda fase de complementar. Em relação ao PDM e aos parques industriais, eu não acompanho muito por dentro e, portanto, só vou dizer muito lateralmente, mas aquilo que eu acho é que o PDM entrou mesmo naquilo que devia entrar. E, portanto, a partir do momento em que se começa um processo, ele depois torna-se... Quer-se tanto fazer que depois se vai alongando e, portanto, acho que essa é a razão. Mas espero também que ele rapidamente seja revisto por múltiplas razões. Se está encerrado, ajudaria a candidatura. Muito bem, doutora Adelina Pinto, mesmo assim, já tendo ultrapassado o nosso tempo, eu não resisto a perguntar-lhe se há alguma questão, há algum tema que estava à espera que o nosso painel lhe colocasse e não colocou e que deveria ser falado. Não, eu acho que fizeram, eu acho que colocaram globalmente as questões. Eu vinha à espera desta e depois, não é? E se não for desta, eu acho que é a $1 million question, não é? Que está aqui. Eu só esperava que me perguntassem como é que eu resistia a uma candidatura perdida, como é que ainda estou aqui hoje a lutar por uma nova e a dar a cara novamente um ano depois. E com a convicção que agora é que é. E com a convicção e com a certeza que vamos fazer tudo e mostrar que Guimarães não é perfeita, não é... Nós também precisamos, deixem-me só dizer uma coisa que eu tenho insistido muito. Aquilo que passa em Portugal e que passa no estrangeiro Guimarães é uma cidade, é onde nasceu Portugal. E estamos muito presos a Castelo e ao Paço dos Duques. E a imagem que passa, eu agora ando a tentar desmontar isso. Aliás, saiu agora um livro novo do Cuscas, também para as crianças, exatamente sobre isso. Nós precisamos de centrar no trabalho que foi feito em Guimarães e no desenvolvimento que foi feito em Guimarães nos últimos anos. Nós somos uma cidade de berço, nós somos aqui no Nasceu Portugal, temos o Castelo, o Paço dos Duques, o Centro Histórico, mas somos muito mais que isso, porque fizemos mais que isso, acrescentamos. E precisamos de dizer isso, porque para a Comissão Europeia também é importante mostrar esta cidade inquieta, capaz de ir ao território, de fazer... É isto que nos mexe, é isto que nos move, é isto que tem feito a diferença e é isto que nos faz ser credíveis, porque já conseguimos outras coisas e vamos conseguir fazer esta. Mesmo tendo ultrapassado largamente o tempo que está habitualmente consignado a este programa, mas não podíamos perder a oportunidade de ter connosco a doutora Adelina Pinto para falar sobre estas questões da candidatura de Guimarães à Capital Verde e Europeia 2026. Mesmo assim, num minuto, Carlos Caneja Amorim, cara Mariana, ainda havia alguma coisa que vocês queiram chamar a atenção? Mariana, o que é que ainda devemos levar como pensamento no fim deste programa? A questão do ambiente é muito complicada e teríamos conversa aqui para várias horas, sobretudo até por causa da legislação e do muito de legislação que o Caneja também focou e que não é muito, não é comprida. Mas eu gostaria, e é importante para mim hoje que retomei o programa, falar aqui de uma questão importante sobre a Marcha do Orgulho que se realizou em Guimarães. Porque alguns títulos de comunicação levam a que as pessoas tenham ideia
ideias deturpadas daquilo que são este tipo de manifestações. E, primeiro, há o direito à manifestação, de todos. E depois, o que me chocou foi que, num órgão de comunicação social de Guimarães, tem mais de 900 comentários de ódio. Numa Europa e numa União Europeia que se diz tão solidária, tão integradora, que acabamos de ouvir todos estes discursos, que queremos pôr fim à guerra, que queremos ter empatia pelo outro, lamento que na minha cidade, onde nasceu Portugal e onde nós até temos o título de boas madrastas, não é? Da cidade de ser boa madrasta, que se tenha acolhido aqueles jovens, muitos ou poucos, que apenas fazem ouvir a sua indignação e a falta de respeito e o incumprimento com os seus direitos, que os tenham recebido daquela forma e que se continue a considerar que o outro não é um ser humano. Independentemente da forma como veste ou independentemente do que decide para a sua própria vida. Somos todos seres humanos e todos temos que ser respeitados como tal. Carlos Caneja Amorim. Um minuto, está bem? Sim, mas é um minuto. Eu queria falar primeiro de uma catedral que eu, em Guimarães, julgo muito importante. Tem a ver com as águas. As águas de Guimarães, essa é uma das mágoas que eu tenho relativamente, inclusive à candidatura, que é a questão de recursos hídricos em Guimarães continuarem a ser poluídos, porque nós devemos cuidar da nossa casa comum e devemos, de facto, ter essa preocupação com o Belo, com o Rio Ave e, de facto, não aceito que as indústrias continuem a poluir e se permita que eles sejam reincidentes. Era o último minuto, peço desculpa. Vamos falar, então, agora de um pequeno, magnífico livro que é do seu padre Miguel Rodrigues, que inclusivamente é o padre da paróquia onde nós estamos a gravar, que em Fermentões, em que de facto fala de reconstruir o rumor de Deus para uma teologia estética da revelação. Um livro que eu de facto tive a amabilidade de um amigo me apresentar esse livro e eu já o li e de facto li-o porque depois de começar aquilo é um bocado difícil de parar, porque é de uma beleza, inclusive beleza no plano científico e no plano da forma como é escrita e no plano literário. E porque toca algo que de facto eu entendo fundamental, que é o belo aproxima-nos de Deus, aproxima-nos da fé, porque inclusivamente o Deus em que eu acredito é um Deus que parte da dúvida e se parte da dúvida ele chega como rumor, não chega como verdade indiscutível, porque se eu tivesse a certeza, como eu digo, estava a acreditar numa ciência, não era numa questão de fé. E, portanto, queria sublinhar este livro, aconselho a que as pessoas o leiam e que, de facto, também haja essa reflexão sobre a importância do divino. E queria só, para terminar, dizer que a doutora Adelina disse que a pergunta que esperava era se perder o que vai acontecer. Não era essa a pergunta que lhe deixo no fim. E se ganhar, tem que ser a candidata à Câmara do Partido Socialista? Essa provavelmente era a pergunta que a doutora Adelina estava à espera que não lhe fizessem. Essa era a que não deviam fazer. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Mais uma vez agradecer a disponibilidade e a amabilidade com que sempre a doutora Adelina Pinto acolhe as nossas solicitações para vir conversar com o Guimarães em Debate. A promessa é que voltaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, são mesmo os votos de um fantástico fim de semana.